Doutor Ilan, muito obrigada por estar aqui no programa Justiça para Todos. Olá, quero em primeiro lugar cumprimentar os telespectadores do programa Justiça para Todos. Olá, Dayana, uma honra, alegria e satisfação estar aqui podendo discutir as questões ambientais. Exatamente, questões ambientais. E qual que é a competência da Justiça Federal quando o assunto é meio ambiente? Pois é, essa questão de competência, nós temos a jurisdição, que é um poder, e a competência é a medida de jurisdição. Aí nós temos a Justiça Estadual, a Justiça Federal e outras justiças especializadas. A Justiça comum é a estadual e a federal. E aí nós temos a competência residual da Justiça Estadual, ou seja, o que não é da federal é da estadual. E o que é da federal? No artigo 108 temos as competências dos tribunais regionais federais e no artigo 109 a competência do juiz federal de primeiro grau. E aí em relação a direito ambiental vai seguir os incisos do 109. Então nós temos causas com interesse da União, autarquias pertencem à Justiça Federal. Do ponto de vista criminal, aí temos o inciso 4 e seguintes em que haverá a chamada visa atrativa, fica atraída a competência da Justiça Federal. É claro que esses dispositivos eles são genéricos e aí é preciso que os tribunais, em especial os tribunais superiores, STJ e STF, fixem os parâmetros, né, a casuística de quais casos serão da Justiça Federal, quais casos devem ser resolvidos pelo juiz federal. E essa competência de proteger o meio ambiente e de responsabilizar por crimes ambientais é uma competência que está prevista na Constituição, então? Pois é, a Constituição ela tem no artigo 225 o chamado Estatuto da Causa Ecológica. Nós vivemos no paradigma do Estado Constitucional Ecológico. Tínhamos o paradigma do Estado de Direito em que era necessária a observância da lei. Só que ele se revelou insuficiente com os horrores do nazismo, porque lá foi observada a lei. E aí começou a se falar na Lei Fundamental de Bonn de 1948 a necessidade de observar a dignidade da pessoa humana. Então tem que ser uma lei e essa lei tem que observar a dignidade humana, o paradigma do Estado Democrático de Direito. Ora, mas e se observarmos a dignidade da pessoa humana e não tivermos condições de existência e qualidade de vida da nossa existência? Na única casa que nós temos, que é esse planeta. Por isso inauguramos o paradigma do Estado Constitucional Ecológico, que é uma particularidade, porque é um direito da nossa geração e da geração que ainda nem existe, como fala o artigo 225. Aí ele coloca o meio ambiente como bem de uso comum do povo. Isso não quer dizer que é um bem como mar, praça, rio no sentido de direito administrativo. Quer dizer que é um interesse difuso que pertence a todos, a nós e àqueles que ainda nem existem. Por isso se fala que o meio ambiente é uma invariante axiológica, é um dever ético sobre o qual nós não podemos tergiversar ou negociar, né? Proteger o equilíbrio ecológico, que é o macro bem de direito ambiental, é algo sobre o qual todos nós temos o dever, né? O poder público e a coletividade, como diz a Constituição de forma clara. E como é que é possível delimitar essa atuação da Justiça Federal e da Justiça Estadual nessa questão do crime ambiental, do meio ambiente como um todo? Pois é, você coloca muito bem. A gente tem um mandado expresso de criminalização. Tem que proteger o meio ambiente. Isso se dá pela tutela civil, responsabilidade civil, e nesse caso a gente pensa, às vezes na imprensa eu vejo, vai ser uma indenização milionária, bilionária. Mais importante do que isso, eu acredito que o juiz olha para frente, não olha só retrospectivamente. Como assim? Ele tem um papel pedagógico, uma função consequencialista. A gente pune desastres como Mariana ou como o da Hidro agora no interior do Pará em Barcarena, visando a que o juiz atue como um professor, como um papel pedagógico, para evitar que tais acidentes se repitam e não para punições exemplares. Por isso a importância do direito ambiental é essa, a de evitar que as tragédias se repitam. E como delimitar se é do juiz estadual ou do juiz federal, né? O 109 vai levar à Justiça Federal, ou seja, para não ficar só aqui na Constituição, né? Crimes, então, tráfico internacional de animais silvestres, espécies exóticas, disse o Supremo, que é da Justiça Federal, uma unidade de conservação federal, ou seja, por exemplo, a flona do Jamanchim, até tivemos a medida provisória 756 sobre essa flona. É da Justiça Federal uma invasão, porque tem o critério da dominialidade do bem. Ou Mariana, começou em Minas o vazamento dos rejeitos, foi para o Espírito Santo e atingiu o mar, ali na Praia de Regência. Então,
dando interestadual competência da Justiça Federal. Então, o 109 ele é concretizado de acordo com o caso concreto. Agora, assim, por exemplo, tem um assentamento do INCRA. Isso não atrai por si só a competência da Justiça Federal. É um rio federal, porque corta mais de um estado, é bem da União. Só o fato de ter uma pesca irregular, uma pesca proibida, lá vamos dizer o crime do artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, só isso não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. E aí é interessante, por exemplo, quem decide se é do estadual ou federal, é uma questão interessante. Como é que a gente tem? É o primeiro juiz superior aos dois juízes. Então, juiz estadual ou juiz federal, a gente diz conflito de competência. Pode ser positivo, quando os dois entendem competência para julgar, ou negativo. Aí tem lá o conflito de competência. Aí, quem é o primeiro juiz acima dos dois? Não é o desembargador do TJ, porque ele não é superior ao juiz federal. Não é o desembargador federal, então vai para o STJ. O STJ julga normalmente os conflitos de competência entre juiz estadual e federal. O STF também pode julgar quando interpretar a Constituição, como foi o caso do tráfico transnacional de animais silvestres, espécies exóticas.